Tá legal. Uma boa noite a todos. Agradecemos a presença de cada um e de todos os irmãos que nos vão acompanhar depois pela internet. Hoje, dia 17 de dezembro de 2022, é o nosso último trabalho público desse ano. Entraremos de recesso. Ontem, 16 de dezembro, Tom fez aniversário. 74 anos. Ontem também fez 12 anos que o nosso memorial de Chico Xavier foi inaugurado. Por isso, escolhemos a palestra de Ariston sobre Chico Xavier. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje tivemos um dia maravilhoso na nossa casa, festejamos o Natal, agradecemos a presença de todos que estiveram e para o ano a gente se reencontra novamente. Desejamos um Feliz Natal para todos, com muita saúde, muita paz, em família, e que o ano 2023 seja um ano repleto de muitas alegrias, realizações, de sonhos e de desejos, mas sempre com a presença da espiritualidade do nosso Mestre Jesus. Para dar início ao trabalho da noite, logo teremos a palestra da Ariston. Nós convidamos o nosso grande amigo que nos dá a honra da sua visita na noite de hoje, Roberto. É para ser uma oração de abertura, não é, Isa? Sim. Mas baianos, vocês sabem, não é? Não pode ver o microfone. Na verdade, a noite é de congraçamento. Se tivéssemos olhos, víssemos a plateia espiritual que aqui se encontra, nós perceberíamos que realmente já é Natal. E quando falamos, né, do natalício, do irmão, fundador desta casa, alguém que expressou-se, e a palestra diz respeito ao amigo, referindo-se a Chico Xavier, com relação a Chico, ele dizia a mim, Roberto, se mais de uma vida encarnada eu tiver, eu dedicarei, né, a esse espírito que é Chico Xavier. Então, ao fazer a nossa oração, nós lembramos a forma como Chico se referia ao nosso Senhor Jesus Cristo como divino amigo. Para pronunciar o nome do Rabi da Galileia, Chico já dava entonações de emoção. Nunca falou simplesmente o nome do mestre como se pronuncia coloquialmente no dia a dia o nome de alguém. Era com a reverência e um amor absoluto. Então, podemos invocar a presença do doce Rabi da Galileia, nosso Senhor Jesus Cristo, nesta casa de amigos do coração do Mestre, Ariston e Chico Xavier. Mestre amado, abençoa este nosso encontro feliz, que possamos, com as notas vibratórias da palestra que ouviremos, fazer repercutir em nossas almas, dos nossos entes queridos, em ondas vibratórias que se espalham a partir deste lugar consagrado. Glória a Deus nas alturas e paz na terra a todos os seres de boa vontade. Então vamos todos acompanhar a palestra de Ariston. Espero que todos gostem e que saibamos absorver bem, principalmente a presença da espiritualidade, né? Que já se faz sentir. Obrigada a todos. Acho que não precisamos dizer que estamos nos sentindo em casa. Até porque o formato aqui do auditório tem tudo a ver com um lar, uma residência. Pediram para que falássemos sobre Chico Xavier. Então, é esse o nosso assunto desta noite. Mas
vamos falar de uma pessoa diferente que se chamava Chico, que entre nós se chamou Francisco Cândido Xavier, conhecido mais por esse diminutivo, Chico Xavier. A gente só consegue falar do Chico conversando, ou seja, da forma mais espontânea possível. Até porque o próprio Chico não era nada formal. Ele era uma pessoa absolutamente informal, isto é, descontraída, simples, espontânea. Conviver com uma pessoa assim significa uma aprendizagem constante, porque gestos, respostas, né, comentários, tudo que o Chico apresentava nas suas palavras e com o seu comportamento, de certa forma, chamava a atenção, porque o Chico, em dados momentos, parecia um velho falando, ou melhor, um sábio, com certa austeridade. Noutros momentos, ele falava como se fosse uma simples criança. Ou seja, ele se comportava como um adulto ou um idoso, ao mesmo tempo, conforme a circunstância, ele se expressava como se o coração dele fosse um coração de criança. Uma vez um senhor se aproximou de Chico e falou que tinha uma certa dúvida ou conflito. E o homem disse mais ou menos assim: Chico, eu sou uma pessoa muito sincera. Eu gosto de falar a verdade, doa quem doer. Tem esses tipos, né? Eu gosto de falar a verdade, meu compromisso é com a verdade, mas eu percebo que muita gente fica milindrada. O que é que você ou os espíritos poderiam me falar a esse respeito? Que vida difícil era o Chico, né? O Chico disse assim, tá chegando aqui um poeta desencarnado, Lucano Reis, também com essa facilidade, hein, gente? Tá chegando aqui, ele acabou de ouvir o seu comentário e parece que ele vai escrever a resposta. Aí o próprio homem pegou a caneta e disse, então escreva, Chico. O Chico, repita. O homem disse, pois é, meu problema é esse, eu sou muito sincero, muito verdadeiro, e eu acabo me lidrando as pessoas sem querer. Aí o Chico, espera um pouquinho, o Lucano Reis está aqui, ditando. E o Chico psicografou rapidamente uma trova que dizia: remédio da humanidade com que Deus suprime a dor, uma gota de verdade em cada litro de amor. O homem disse, parece que entendi. Chico era médium tempo todo, tempo integral. Ele entra numa lanchonete, um monte de crianças atrás, forma de santo, né? Bonzinho, generoso, até a criançada explorava o Chico. Oh, tio Chico, e um pediu um pastel, o outro uma Coca-Cola. Todos queriam levar vantagem com a presença do Chico ali. E o Chico disse ao balconista, por favor, atenda esses meninos. E aí o balconista disse, tudo bem. E a turminha aproveitou para fazer a farra. Um homem que estava sentado no mesmo lugar, no mesmo salão, um tanto afastado, ele levantou-se, chegou perto do Chico e disse, o senhor é Chico Xavier, né? Sou. Pois é, desculpe, mas eu não concordo muito com o seu comportamento aqui. Porque esses meninos precisam de castigo, é de trabalho, é de escola.
E o Senhor abre o coração e faz a vontade a todos, assim, com essa alegria toda. Eu não concordo com essa atitude. Isso não é maneira adequada de lidar com as crianças, principalmente com esses meninos de rua. Aí o Chico disse: parece que o senhor tem aí no bolso de dentro do paletó um livro. É verdade. Como é que o senhor sabe? Não me mostraram aqui. E deve ser um livro espírita. O homem disse: é, sim senhor. Sim senhor. Aí o homem já ficou meio arrepiado com aquilo, né? Pois é, meu irmão, Chico completou. Estão me mostrando que você, antes de chegar aqui, passou na casa de uma prima e ela lhe ofereceu um livro espírita, que está aí. Eu queria que o senhor fizesse a gentileza de abrir ao acaso esse livro, porque certamente ele traz alguma lição necessária a todos nós. O Chico se incluía, necessária a todos nós. Então, por favor, abra o livro. O homem pegou o livro, ao acaso, né? Abriu o livro. Por gentileza, leia. Era um livro de trovas. E aí o homem leu. As crianças que surgem, não é possível. As crianças que surgem, pedindo pão aos teus pés, são anjos que Deus envia para saber quem tu és. Aí o próprio Chico contou como fechou o livro, deixou em cima do balcão e disse: por isso que eu já disse a minha prima e a todo mundo que eu não quero contra com o espiritismo. Então imagine que seja um médium conviver o tempo todo com essa situação. Viver entre dois mundos. Porque viver num mundo só já é complicado, né? A gente sabe que é difícil lidar com o ser humano. Meu sonho mesmo é um dia deixar de ser humano. Quem tem um cachorrinho em casa, um gato, um papagaio, sabe a diferença que é. Né? Os bichinhos são muito mansos, carinhosos, são autênticos, são puros, têm alma simples. Eu diria que os animais têm muito a ver com os anjos. Embora evolutivamente falando eles estejam ainda distantes, mas os bichinhos, os nossos animais, eles parecem mais com os anjos do que nós. Eles têm qualidades que nós não temos ou perdemos. Por exemplo, a espontaneidade, a pureza, a simplicidade. Então, quando os espíritos ou as pessoas evoluem, quando nós evoluímos, né, atingimos níveis mais elevados, nós começamos a ter semelhança com certos animais. Exatamente, passamos a ser mais simples, né, mais amorosos, mais transparentes, essas palavras que já dissemos, mais espontâneos. E aí eu estou me lembrando que uma vez um homem chegou num grupo da prece, no meio de muita gente, e disse: dá licença, o homem fez uma espécie de discurso, né? Dá licença, senhoras, senhores. Nossa, o ambiente era tão simples, tão descontraído, de repente, eu sou professor da Universidade de São Paulo e eu gostaria de aproveitar esse momento para formular duas perguntas ao senhor Francisco Cândido Xavier, que está aqui entre nós. Dá licença, posso fazer as perguntas, senhor Francisco? O Chico disse: sim, fique à vontade. Olha, eu queria que o senhor me dissesse, senhor Francisco, o que é que o senhor sabe sobre a verdade. O que é que o senhor sabe sobre a verdade? Aí o Chico disse: sobre a verdade, meu Deus, eu posso até saber alguma coisa, mas é meio difícil. É difícil dizer. Eu estou me lembrando que nosso Senhor Jesus uma vez foi desafiado assim. Alguém lá disse: o que é a verdade?
E Jesus ficou calado. Agora ele vou dizer. Que figura, né? Aí o catedrático, impressionado, todo mundo riu, menos ele, né? Disse, e o que é a vida no seu conceito? Porque eu sei que o seu homem que já leu muito, que tem muitos livros, o que significa a vida? Chico disse, a vida também é uma resposta complicada. O que é a vida? Deixa eu pensar um pouquinho. Ah, sim. Eu sou uma vida, né? Cada um de nós é uma vida. Então acho que não é muito difícil responder, não. Eu sou uma vida. Bem, mas quem inventou essa vida que está aqui foi meu pai. Então se eu tenho que fazer a pergunta é Chico respondeu sim e não. Depois que os trabalhos encerraram, a gente tocou no assunto com ele, ele disse, ele estava ali, o doutor estava ali, não era para fazer perguntas, ele queria aparecer, ele queria se promover, tanto que ele fez questão de dizer que era professor de universidade, tal. Então, as melhores respostas, eu acredito, tenham sido aquelas na brincadeira. Aí, Luiz, a gente pensa numa coisa. Existe a verdade do cérebro, a verdade da razão, sim, sim, não, não. E existe a verdade do coração, a verdade que pode receber um outro nome, amor. Tá bem, meu filho, tá bem. Agora não dá, mas mais tarde, quem sabe, né? Nesse quem sabe, vai um conforto, né? Mais tarde, eu já falei de menino, eu estou me lembrando que numa residência, o pai, né, o chefão lá na casa, disse, ó, gente, falando para a esposa, eu disse, gente, eu vou dar um pulinho ali no supermercado, volto já, ok? O menino disse assim, pai, aí, por que o senhor não dá esse pulinho aqui? Captaram? Gente, espera um pouco que eu vou dar um pulinho lá no supermercado. Por que o senhor não dá esse pulinho aqui? Tem que ir tão longe. Que é a verdade numa situação dessa? Pode ser simplesmente uma questão de sentimento, né? De emoção. Realmente, as palavras muitas vezes confundem. Bem, falemos do homem diferente, especial, do homem que sempre quis ser gente. E o povo não deixava. Principalmente os mais próximos, os espíritas, não deixavam que o Chico fosse gente. Gente significa ter liberdade como qualquer ser humano, digamos assim, comum tem. De dizer assim, eu vou ali na esquina, não é dar um pulinho, mas eu vou ali na esquina tomar um sorvete. Chico não tinha essa liberdade. Uma vez o Chico precisou visitar os parentes em Pedro Leopoldo, ele já estava em Uberaba. Olha o que ele fez. Ele assim, coitado, usou um chapéu que ele nunca tinha usado, nem era dele, pôs uns óculos completamente diferentes, ó, se caracterizou, né? E foi de ônibus. Ele gostava de viajar de ônibus para se sentir igual que os passageiros. E conversando ali, ou seja, jogando conversa fora, falando a linguagem do povo dentro do ônibus. Coisa que ele mais adorava era isso, ser igual a todos. Então a pessoa nos contou que ele se trajava assim de uma forma que não pudesse ser reconhecido. E aí viajava tranquilo no ônibus, indo e voltando para Pedro Leopoldo, onde estavam familiares, principalmente irmãs dele. Então Chico tinha essa sabedoria
essa necessidade de ser uma pessoa comum, de ser um simples cidadão, mas o endeusamento, a idolatria, castigou Chico. Ele ficava às vezes assim, medindo as palavras, o que é que eu posso dizer, como é que eu posso responder. Eu estou observando que tem gente anotando tudo que eu digo, talvez até para publicar em jornais, em revistas, em livros. Então, meu Deus, ele tinha essa preocupação constante, porque ele não dispunha da liberdade que nós temos. Esse é o problema de chamar as celebridades, né? As pessoas famosas. Chico virou mito. E aí a vida dele se complicou. Em Pedro Leopoldo era mais fácil. Em Uberaba, a partir de 1959, ele caiu nos braços do povo e aí perdeu a liberdade. Uma vez estávamos conversando na casa dele, eu e ele conversando. Quando eu digo eu e ele, não estou querendo me igualar a Chico não, tá? Porque tínhamos essa liberdade, né? E ele estava lá conversando e ele disse assim, primeiro ele perguntou, você tem cachorro? Eu falei há pouco, você tem cachorro em casa? Ele disse, não, eu falei, tem, chamado Pingo, uma gracinha. Ele quis sondar minha alma para contar o que ele queria contar. Tem, Chico, um cachorrinho chamado Pingo. Olha, é um doce. Aí ele relaxou, disse, a gente estava sentado, os dois assim em volta de uma mesa, e ele disse, eu tive aqui um cachorro chamado Maisena. Eu disse, por que Maisena? Porque ele era branquinho. Meu Deus, que saudade que eu sinto do Maisena. Chico era assim, gente, emotivo, ele chorava com a maior facilidade. Amor, quem ama, sofre. É um problema sério. Quem não ama, sofre mais. Ainda bem que eu tive aqui essa... Ainda bem que eu tive esse lampejo. Acho que me ajudou. Então, o Chico diz, que saudade do Maisena. Eu perguntei o que foi que aconteceu com ele. Foi assim, ó. Maisena, de uma hora para outra, começou a se mostrar fraquinho, já não saltava na minha cama. E eu fiquei preocupado, levei o Maisena no veterinário, aplicamos alguns medicamentos e ele continuou, coitadinho, doente, fraco, sem apetite. Eu aí resolvi usar uma pomadinha chamada Vovô Pedro. Você sabe, especializei com ele. Pois é, eu usei a pomadinha Vovô Pedro, mas não deu resultado. Mas ainda continuou doentinho. Aí eu disse assim, eu vou aplicar passe no Maisena, porque quem sabe, né? Aí comecei a aplicar passe no Maisena. Uma vez, outra noite. O Maisena, coitadinho, parece que era karma mesmo. Quando é karma, a gente não consegue fazer nada. Mas eu fiquei com o cumprimento do meu dever. Todos os dias uma aplicação de passe. Um dia eu senti que o Maisena estava muito debilitado. Eu até ajudei o Maisena a ir até a caminha dele, aqui em nossa casa, no quarto. Eu deitei o Maisena e Aparecido, um policial que trabalhava aqui, que nos dava assistência, Aparecido me acompanhou e eu notei que Aparecido estava emocionado, é difícil um PM emocionado. E o Aparecido olhava para mim assim com uma certa pena. Eu aí disse, Aparecido, fica aqui concentrado, tá? Essa altura, convivendo com o Chico Xavier, qualquer policial, qualquer incrível Hulk, fica mansinho. Aí apareceu que concentrado que eu vou aplicar um passe especial hoje no Maisena. Maisena quietinho ali, sem forças, coitadinho. Fiz minha prece,
roguei a proteção do Francisco de Assis. Eu sei que ele gosta dos animais. Aí apliquei a passe direitinho. Eu nunca me senti tão concentrado no passe como naquele momento. De tal forma, quando eu fui terminando o passe, dizendo assim, que assim seja, intimamente, o Maisena levantou a cabeça, abriu os olhos, me olhou e deitou calmamente. Eu disse, Aparecida, ele está aliviado. Vamos para o nosso quarto. Aparecido seguiu o quarto dele, eu fui pro meu e pronto, dormi em paz. No dia seguinte, levantei até mais cedo, eu tenho que ver Maisena caminhando. Aparecido já estava acordado, veio atrás de mim. Aí quando eu chego perto assim, mas ainda estava imobilizado, estava quietinho. Aí eu notei que ele não estava respirando. Toquei, oh meu Deus. Olhei para Aparecido e disse, Aparecido, mas ele desencarnou. Aí Aparecido olhou para mim e disse, ô Chico, você não notou que eu estava muito emocionado? Na realidade, Chico, eu não quis dizer nada porque eu fiquei com pena de você. Quando ele levantou a cabeça e desceu de uma vez, foi naquele momento que ele morreu. Então era uma pessoa, era um homem, né? Era um homem, era um ser humano com essa sensibilidade em relação aos animais, em relação às crianças, os velhinhos, em relação a todo mundo que o procurasse. As pessoas gostavam de Chico não era tanto pela mediunidade dele, era pelo fato dele ser aquela pessoa querida. Eu vi muitas vezes, eu vi uma coisa aqui, mais uma vez, que dizia assim, meu Deus, que mentira. Bom, principalmente mulheres, né? Pela primeira vez que eu Uberaba, chegava assim, Chico estava lá no meio de todo mundo, ela olhava assim e dizia, meu Jesus, como ele é bonito. Chico não tinha essa beleza, não. Né? Mas aí, uma voz interior disse, fica quieto, ela está vendo outra coisa, a beleza espiritual, a beleza da alma. E aí a gente corrige, de fato, a observação para dizer que existe a beleza física, que é transitória, e a beleza interior, né? A beleza do espírito, que permanece. E o interessante, para o conforto de todo mundo aqui, principalmente dos que já chegaram em certa idade, o interessante, o bom, é que quanto mais nós envelhecemos, se somos espiritualizados, ou se estamos nos espiritualizando, quanto mais envelhecemos no corpo, mais nos tornamos jovens e bonitos. Então, o velho ou a velha que não é espiritualizado está num lugar, de repente começa a dar problema. Aí alguém assim, mas que velho rabugento. Mas quando é uma velhinha, né? Assim, alegre, feliz, iluminada interiormente, o que a gente diz, meu Deus, como ela é fofinha. É? Ô vó, deixa eu te dar um beijo, deixa eu te dar um abraço. Atração espiritual. Você não está sendo atraída pelo corpo, pela forma, e sim pela alma. Todo mundo queria beijar Chico Xavier. Todo mundo queria sentir a alma de Chico, tocar nele. Mulheres e homens de todas as idades queriam, faziam questão, porque Chico, como foi dito aqui antes, Chico irradiava a coisa mais sublime do mundo, do universo, que se chama amor, né? A coisa mais sublime que existe no universo
é o amor. Até porque o amor é a aura de Deus. É uma irradiação de Deus. Parece que no celular ainda ficou ligado. Sabe o que aconteceu uma vez lá em Uberaba? Ai meu Deus, numa sessão mediúnica, e isso foi há pouco tempo, o celular já estava espalhado. Numa sessão mediúnica, o homem doutrinando aqui o espírito, o doutrinador, né? Doutrinando, pois é, meu irmão Jesus, tal coisa. O celular no rosto. O espírito assim, pode atender. Eu falei, não é possível. Até você encontrar. O outro cara de pau aplicando passe lá, aplicação de passe. Tchim, 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 tchim. O celular, ele, em vez de desligar, ah, sim, aquele chefe. Meu Deus do céu! Pode! Banco do Brasil! Vou contar uma historinha. Eu tinha uns 4 anos mais ou menos, minha família espírita. Fale um pouco mais alto do seu filho, por favor. Na hora do passe, né? Aquela sala, antigamente eles apagavam tudo, né? Tô com 31, imagina, eu tinha 4 anos. Aí todo mundo concentrado, tinha que pôr a mão pra cima, né? Antigamente era assim, todo mundo de mão pra cima, aquela sala escura. Aí eu pequenininho, fui lá jogando água. Cheguei um vidrinho de água, ninguém sabia, só que o pessoal estava tão concentrado, meu Deus, tá materializando. O pessoal não, ninguém abriu o olho, achando que era materialização, alguma coisa. E eu lá, pequenininho, jogando água de mão em mão. Daqui a pouco eu fiquei quietinho no canto com o vidrinho de água. Daqui a pouco, quando acenderam as luzes, todo mundo olhou pra mim. Aí eu, danadinha, né? Ela que tava jogando. É muita emoção, né? Muita emoção. Uma vez eu cheguei no centro assim, ó, como hoje, né? Estava meio cansado, não tinha tomado banho. E alguém disse, não tinha tomado banho naquela tarde, mas de manhã. Pelo amor de Deus. Mas alguém disse, Ariston, tem uma senhora ali precisando de um passe, ela está te esperando. Eu, um minutinho, entrei no banheiro, falei, tinha um desodorante. Esse movimento para aliviar um pouco, né? Desodorante bom, acho que ele é bom. Porque na hora que eu fiz assim, a velha disse assim, olha Sheila, olha irmã Sheila. Coitada da Sheila. Mas o que é que nós podemos fazer num momento desse? Deixa a coisa fluir. Vai ajudar no processo de cura, né? Paz. Você já está encantada, eu não imagino que eu fosse merecer um passo caído. Era só perfume quando ele era o desodorante fez. Chico Xavier era uma pessoa alegre e que gostava de anedotas, gostava de piadas. Numa das últimas visitas que nós lhe fizemos em sua residência, ficamos 2 horas e meia contando piadas. Eu tenho bastante piadas decoradas, né? Eu contando as minhas e o Chico contando as dele. Muitas anedotas. Teve um momento que eu olhei do outro lado dele, ó, alegre, né? Feliz por aquele momento de alegrias. Aí eu contei uma piada de português.
Ele escutou, fingiu que gostou, mas eu notei que o efeito não foi o mesmo. Aí ele virou para mim e disse: Ariston, eu também gostava muito de contar piadas de português. Até que um dia eu passei a conviver aqui com um português que era um homem tão educado, mas tão educado, que a partir daí eu fiquei com vergonha. Não é sutil? Nunca mais. Nunca mais. Só que é meio difícil a gente não contar piada. Principalmente quando a gente vai a Portugal, como é o nosso caso, já fomos várias vezes, e que assiste coisas muito interessantes. Por exemplo, eles gostam muito de comer. Isso agora é um especial na televisão, né? Sobre a culinária portuguesa. Gente, minha primeira palestra naquela viagem, né? Estava na cidade, acho que foi na cidade de Braga. Fiz a palestra assim, no capricho, falei difícil, falei bonito, citei filósofos. Mas ele tinha dito antes o seguinte: olha, na sala lá tem banquete. As mulheres prepararam as iguarias, bacalhau, chiqueiro, lindo, tá? Todos são convidados, tá? Depois da palestra do nosso irmão Ariston para participar conosco desse banquete. Mas eu não pensei que aquilo fosse uma coisa assim tão importante. Fiz a minha palestra, acho que 1 hora e tanto. Terminei com uma prece fantástica. Sucesso total. Só que quando eu terminei a palestra e a prece, o presidente levantou e disse: bem, meus irmãos, a palestra do nosso querido irmão foi muito boa, porém vamos ao que interessa. Abriu a cortina e ó, parece que tem que valorizar a palestra, a conferência. O irmão veio tão longe. Tudo bem, assim mesmo. Uma outra vez lá em Portugal, também uma comida assim. Depois da palestra, no hotel e tal. Viu tudo bem essa palestra? Não tem nada a ver. Terminamos a palestra, aí eles nos chamam para um copo d'água, chamam de copo d'água aquele momento de comida, né? Só que antes da gente começar a comer, tá? O presidente disse assim: vamos dar as mãos, nós aqui, uma mesa grande, vamos dar as mãos e vamos pedir ao nosso irmão Ariston para incorporar o guia dele e abençoar a nossa mesa. Falei, meu Deus, não vai ser fácil. Apaguemos as luzes. Irmão Ariston, fique à vontade. Aí eu tive graças a Deus, um tempo legal. Me concentrei, disse: meus irmãos, desculpe, mas eu acabei de ser informado aqui agora que o meu guia precisou ir urgente ao Brasil. O parente dele está lá numa situação difícil, então ele teve que fazer essa viagem urgente. Aí o presidente disse: muito bem, gostei. Olha aí, gente, tá vendo? O espírito também, principalmente os evoluídos, têm seus problemas. Não esquece da família. Aproveitar para fazer a explicação. Voltemos a Chico Xavier. Gente, Chico Xavier, criança, idoso, homem, médium, que gostava de brincar, porém dentro de um certo limite. Porque, exemplo, ele não brincava com mediunidade. Ele não brincava com o nome dos espíritos. Dr. Bezerra de Menezes? Está presente, sim. Ou não.
Portanto, era um médium verdadeiro, que acima de tudo levava a sério o seu trabalho espiritual. O sinal, falando de Bezerra de Menezes, uma vez um senhor chegou e disse assim: Chico, eu estava querendo que você, se possível, recebesse uma orientação que eu preciso do mundo espiritual, de algum espírito superior. O assunto é sobre... Aí tocou no assunto, né? O Chico disse assim: espere um pouquinho, vamos ver se o doutor Bezerra pode lhe atender. Aí o Chico disse assim: ok, gente, ok. Aí escreveu um bilhete assim e assinou: Bezerra de Menezes. O homem ouviu, nós ouvimos, que beleza, gente. A resposta, a orientação precisa. Aí depois de tudo eu perguntei: Chico, como é que você conseguiu assim, esse contato tão rápido com o doutor Bezerra? Ele disse: meu filho, é fácil. É só a gente puxar o termo de um lado, para o outro. Fácil para ele, né? A gente puxa a antena para um lado, aí descobre o espírito onde ele está e vem logo a comunicação, a resposta. É assim que acontece. Aí naquele momento eu me lembrei de uma coisa que uma vez um companheiro chamado Newton Boechat me disse: Chico Xavier não disse que tem, é uma antena de luz. Bonita definição, né? Uma antena de luz, não é uma antena qualquer, uma antena de luz. Uma antena de luz. Vamos falando e vamos lembrando de outras coisas mais. Como lembrando aqui que uma vez fomos visitar dois irmãos, era Lázaro, uma casa assim, muito simples em Uberaba. Dois irmãos, pessoas assim muito simples, que transformaram aquela casa residencial num centro, mas era mais um centro de caridade mesmo, sabe? Aplicação de passe, distribuição de cestas básicas, fluidificação das águas ali diariamente. Uma casa simples, uma casa antiga. Um dia, nós estávamos até lá nessa oportunidade, chegou um senhor de São Paulo, um empresário, né? E disse: Lázaro, eu estou pensando em deixar com você uma ajuda, um cheque, para você fazer uma reforma aqui nessa casa. Essas colunas de madeira mesmo, isso já está envelhecido, faça aqui uma reforma nessa casa, uma laje e tal. Eu acho que seu trabalho merece um lugar mais decente, mais limpo, tudo pintado, um prédio. Nós podemos fazer isso e vamos lhe dar essa ajuda. Eu posso até hoje mesmo deixar com você aqui, ou com vocês, um cheque e tal. Aí o Lázaro disse: doutor, dá licença, eu tenho um amigo que eu sempre consulto nessas situações. Difícil o espírita reagir assim, né? Eu tenho um amigo que eu sempre consulto nessas situações. Então eu lhe respondo depois, leve seu cheque, depois eu lhe respondo. Esse amigo, gente, era Dr. Bezerra de Menezes através de Chico Xavier. Dia seguinte, Lázaro vai lá na casa do Chico, conta a situação, e o Dr. Bezerra de Menezes, na noite daquele mesmo dia, em contato com o Chico, tomou conhecimento, deixou a seguinte mensagem no dedo: Lázaro não deve mexer naquela casa. Aquela simplicidade é santa. Aquela coluna do meio pareceu ao homem uma coisa feia, podre. É o contrário. Aquilo é uma coluna de luz que toca o infinito. Então, Lázaro não precisa fazer essa reforma, não precisa dessa ajuda monetária no momento. Pronto, meu amigo. Conselho do Dr. Bezerra de Menezes, através do querido Chico Xavier. Mas aconteceu aí uma coisa interessante. O Lázaro foi contar isso para as pessoas que frequentavam lá, e aí todo mundo queria se agarrar na conta.
gosta de explorar, né? A vida diária de Chico era sempre uma oportunidade enriquecedora, principalmente para aqueles que não o viam como um mito. Aqueles que lidavam com ele de uma forma mais natural e humana. Há uma coisa interessante que eu vi mais de uma vez. Depois dos trabalhos da noite, Chico às vezes chegava às 3 da tarde e saía às 3 da manhã. Quem andou por lá sabe disso. Então, depois daqueles trabalhos, já no final de tudo, pouquinha gente, aí chega um bêbado, né? Olha assim e diz: Chicão, tu tá aqui ainda, bicho? Deixa eu te dar um abraço. Um bêbado. O Chico abraçou aquele bêbado, o maior amor do mundo. Depois virou pra gente e disse: esse é autêntico. Esse é verdadeiro. Porque naquele mesmo dia ele havia recebido centenas de abraços, sem a pureza daquele homem. Depois da meia-noite, chamando o Chico de Chicão. Tu tá aqui ainda, bicho? Tu tá cansado? Não. Chico gostava de ser tratado assim, como irmão, como uma pessoa normal. Eu conheci um homem lá na casa do Chico, de vez em quando íamos lá, eu vi esse senhor, ele era da roça, um homem analfabeto, estava sempre lá, na casa do Chico. Ele não encontrava doutores, entendeu? Gente fina na casa do Chico, era sempre gente assim, simples, gente do campo, gente pobre. Aí um dia eu cheguei perto dele e disse: interessante, eu queria saber por que o senhor sempre está aqui na casa do Chico. Aí esse homem, ele era simples, virou para mim e disse: eu podia também lhe fazer a mesma pergunta. Tá bom, depois o seu pai para mim, vai ter uma bagulho. Por que o senhor está sendo aqui? Ele disse: porque eu gosto de Chico. E por que o senhor gosta de Chico? Porque ele me trata como irmão. A gente se senta no mesmo banco e ele fala a minha linguagem. Não é interessante? Não é bonito? Não é sutil? Ele me trata como irmão. A gente senta no mesmo banco e ele fala a minha linguagem. Nós vimos várias vezes o Chico falar errado, para se, digamos assim, se nivelar as pessoas mais simples. Um homem disse assim, Chico, Deus te abençoe. E ele respondeu, que ele te abençoe também. O homem foi saindo, aí o homem disse: e aí, aquilo que eu falei? Chico disse: qualquer dia nós se encontramos. Entendeu? Qualquer dia nós se vê. Ele tinha grande conhecimento, Chico falava muito bem, mas ele nunca se deixou empolgar pela cultura, pelos livros, pelo intelecto. Entendeu? Ele era, diria assim, 90% coração, 10% cérebro. Coração que queremos dizer, o coração que nos referimos, é o símbolo do amor. Ele era 90% amor, 10% razão, cérebro, conhecimento, cultura. Por isso, conseguia envolver todo mundo em ambiente de absoluta simplicidade. Uma vez, gente, aconteceu uma coisa interessante. Chico nos pediu, eu e outra pessoa, que ajudássemos
Num trabalho de passe, uma senhora estava muito doente lá em Uberaba. Eu vou dizer outro nome aqui, que era uma pessoa que ficou conhecida lá. Dona Maria, tá? Chico nos pediu, éramos dois, que fôssemos e o acompanhasse, porque ele precisava visitar uma pessoa que estava muito enferma, desenganada já pelos médicos. Aí entramos na casa, uma casa simples, o Chico se aproximou. Antes do passe, nós ficamos assim na porta, né? Antes do passe, ele puxou a cadeira, sentou-se ao lado da Dona Maria e ficou uns 15 minutos conversando com ela. Em seguida ele se levantou, pediu que a gente se aproximasse e o Chico aí aplicou o passe. Bonito passe. Maravilha. Passe do Chico. Vamos, gente, vamos. Ela está melhorzinha. No dia seguinte, estava lá no trabalho assistencial. Alguém chegou para mim e disse: vocês estão sabendo do quê? Dona Maria morreu. Nossa. Meu Deus do céu. Passe danado. No passaporte. Vou dizer uma verdade a vocês, viu? Passados os 2 meses, eu estava por lá, aí alguém disse assim: eles estão, Chico está dando sopa, dando sopa no sentido, está disponível. Chico está dando sopa, vai atender ali umas pessoas que estão precisando de passe. Você não está querendo aproveitar também como um passe? Eu falei, com todo respeito. Com todo respeito. Que imediatamente eu pensei assim: vá que existe vários tipos de passe. Passe de alívio, passe de cura, passe de desencarnação. Aí ele podia errar, né? Trocar, né? O pendrive. Não, vou dispensar com todo respeito. Você já viu que a gente morre com medo de morrer, gente? Mesmo nós espíritas, mesmo Chico Xavier tinha medo de morrer. Um dia, não tem essa história, né? Um dia alguém chegou e perguntou assim: Chico, você tem medo de morrer? Ele disse: olha, medo não. Eu tenho um certo receio. Você é um diplomata demais. Se tinha alguma diferença entre receio e medo? Não, eu tenho certo receio. É o seguinte, gente, eu não tenho medo, porque eu, desencarnando, eu sei que para cima eu não vou porque eu não mereço, mas para baixo eu também não vou porque lá eu já sou conhecido demais. Uma figura. No fundo eu acho que ele tinha um medinho, né? Que não fosse medo, mas aquele cuidado ou aquela preocupação de partir antes da hora, antes de haver cumprido a sua missão. E a missão do Chico foi cumprida e cumprida. Foi uma missão, gente, de mais de 70 anos. Uma pessoa se dedicar ao trabalho, à prática do Evangelho, no meio de tanta gente, porque Chico sempre viveu no meio de muita gente. Durante 70 ou mais de 70 anos, porque ele desencarnou com 92 anos. Começou
75. Então, 75 anos no meio do povo. No meio do povo fazendo o quê? Servindo, abençoando, esclarecendo, psicografando, socorrendo, devolvendo alegria a muitas mães, muitos pais. Então, 75 anos, quantas horas, meu Deus, quantas horas prestadas. O Saulo Gomes, jornalista Saulo Gomes, né? Disse uma coisa interessante. Ele disse assim numa palestra, é um jornalista de São Paulo, ele disse que Chico Xavier certamente foi o homem que mais horas prestou a benefício da humanidade, mais horas doou dele mesmo em benefício da humanidade. Significa dizer que ele não doou dinheiro apenas, ele dava o que lhe davam, distribuía. Ele não doou bens materiais, isso ele também fez. Recebia os bens e transferia para instituições beneficentes. Ele não doou livros, doou sim, muitos livros, todos os livros teve seus direitos autorais doados a diversas instituições. Mas o que queremos dizer é que o Chico mais doou foi o que ele tinha na alma, o que ele tinha no seu ser: saúde, tempo. O tempo era dele, a saúde era dele, a alegria era dele. Então o que ele mais doou foi, digamos assim, patrimônio, distribuiu patrimônio de sua própria alma, um patrimônio diversificado nessas formas que nós há pouco começamos a mencionar: a alegria, paz, amor, sorriso, esperança, otimismo, coragem. Gente, 400 e tantos livros. Esses livros todos passaram pelo coração de Chico Xavier. E com certeza tiraram do coração dele alguma contribuição. E também deixaram mais luz. Porque ele não foi um mero escritor, médium, mercenário, vaidoso. Chico foi um servidor, humilde, verdadeiro, generoso, do começo ao último dia da sua trajetória aqui entre nós. Agora vamos também parar para fazer a seguinte reflexão: por que Chico Xavier não nasceu em outro país? Por que ele não nasceu lá nos Estados Unidos, na França de Allan Kardec, na Inglaterra? A Inglaterra é tão bonita. Por que o Chico Xavier não nasceu num país oriental, mesmo aqui próximo na Argentina? Por que aquele homem, que seria o médium que foi, por que aquele homem, aquele espírito, reencarnou exatamente no Brasil? O Brasil teria sido escolhido? Alguma relação de afinidade? Algum motivo maior que determinou o espírito Chico Xavier reencarnar no Brasil para cumprir uma missão tão importante? Sim, acreditamos que a resposta seja simples. O Brasil, o nosso Brasil, é um país predestinado.
Humberto de Campos, pela psicografia do próprio Chico, disse que o Brasil será a pátria do Evangelho. Até porque já está sendo o coração do mundo, né? Se Chico Xavier tivesse nascido nos Estados Unidos, talvez não conseguisse quase nada. Por quê? A cultura americana é uma cultura capitalista, imediatista, mecanicista. Se ele tivesse renascido na França, também certamente não encontraria espaço adequado para a realização do seu trabalho espiritual, cristão, evangélico, porque os franceses, os europeus de modo geral, são pessoas muito racionais, chegam a ser frias, não valorizam as coisas de Deus. O que está sobre as mesas na Europa não são livros religiosos, são garrafas de vinho, de uísque e comidas caras as mais variadas. O alimento de outros povos ainda é apenas o alimento para o corpo. Mas no Brasil já se aceita o alimento da alma. Mais uma novela apresentada por uma das 4 maiores redes de televisão do mundo. No Brasil, por que não no outro país? Mais uma novela inspirada na obra de Chico Xavier. Então, um espírito como Chico Xavier, digamos assim, antecedendo na construção das bases do 3º milênio, tinha mesmo que nascer ou renascer nesse país, cheio de contradições, de brincadeiras, cheio de desvios, para não usar outra palavra, cheio de desvios, cheio de violências, um país simples, sem muita educação. Nosso povo é simples, não tem muita educação, mas tem o que outros povos ditos civilizados ainda não desenvolveram: a sensibilidade. E é essa sensibilidade que permite todos respeitarem um homem como Chico Xavier. É essa sensibilidade que permite que todos digam: nosso querido, nosso amado Chico Xavier, mesmo sendo pessoas desvinculadas do Espiritismo, mesmo sendo católicas ou protestantes ou de outras quaisquer religião. Uma vez nós estávamos em Brasília, estacionamos o carro lá no Memorial JK, estacionamos o nosso carro, aí veio uma Kombi cheia de freiras. As freiras adoravam Kombi, né? Aí é assim, né? Por quê? É outra afinidade, não consigo entender. Veio uma Kombi cheia de freiras. Eu tinha no meu carro, meu irmão, um adesivo com a foto de Chico Xavier, assim, tá? Aí abriu-se a porta da Kombi, 2 freiras começaram a descer. Uma delas viu a foto do Chico, não me viu ali por perto, aí disse assim: irmã, olha o Chico, como ele está lindo nessa foto. Aí eu disse: olha, gente, ele estava embaixo de uma árvore, meu Deus, até as freiras. Esse é o depoimento de uma no YouTube, falando do Chico Xavier, uma freira idosa no YouTube. Ela falando do Chico Xavier, ela disse: meu maior sonho é dar um abraço do Chico Xavier. Foi o ser mais belo que eu já conheci na minha vida. E aí ela conta o encontro dela com o Chico e ela chora, né? Quando o Chico chegou perto do Chico, ela falou: Chico, eu quero te dar um abraço. Então me deu um abraço, ele falou. Ela contando no YouTube, a freira, com hábito tudo, ela com hábito, quer dizer, já tem
uma história que cabelo branco, né? Ela falou, contando essa história lá, ao viver a coisa, com outra pessoa. Brasil, país predestinado, os sinais estão aí, muito evidentes no momento. A Europa está em decadência, Estados Unidos também, o Oriente em guerra, e o mundo todo de olho no Brasil. E a própria espiritualidade já nos abriu os olhos, dizendo, preparem-se, porque vem muita gente para o Brasil. E já vimos algumas entrevistas em televisão, entrevistas feitas lá em países europeus, em que pessoas dizem, olha, a Europa acabou. Não queremos repetir isso como sendo uma verdade absoluta. Estamos apenas transmitindo. A Europa acabou. Estou contratando pessoas para trabalharem comigo que sejam brasileiras, para ensinar meus filhos, minha família a falar português. Porque o único caminho, fica até sensibilizado com isso, porque o único caminho que vejo é o caminho que nos leva ao Brasil. Não é emocionante, gente? É emocionante. Aí nós também falamos assim, somos brasileiros, não no sentido racista, no sentido bairrista, não é isso não. Somos ou estamos sendo brasileiros. Nascemos no Brasil, no coração do mundo. Que bom, meu Deus. Primeira afirmação, né? Primeira gratidão. Nascemos no Brasil. Estamos nessa terra abençoada. Segundo, somos conterrâneos de um médium chamado Chico Xavier, que não reencarnou em país nenhum, porque o compromisso dele era aqui, onde cerca de 1000 espíritos iriam usar as suas mãos e a sua incorporação para produzir mensagens e livros que deveriam iluminar o coração e a consciência dos brasileiros e da humanidade. Chico Xavier foi o homem, o missionário, que teve a incumbência de, escutem bem, decodificar o Espiritismo nos seus atos diários, traduzir o Espiritismo nas suas atitudes diárias. Chico Xavier foi além. Ele recodificou o Espiritismo. Poderia dizer, o Espiritismo se divide em 2 etapas, antes e depois de Chico Xavier. Sem a revelação de André Luiz, sem as mensagens e os livros e os romances de Emmanuel e de outros escritores da espiritualidade superior, como estaria nossa doutrina? Sem o exemplo vivo de um líder que nunca quis saber de ser líder, nem em sua própria residência, um líder absolutamente natural e espiritual. Sem a presença deste homem em nosso país, com as suas faculdades mediúnicas entregues às luzes do infinito, talvez nós não estivéssemos aqui nesse momento. Porque Chico Xavier revitalizou o movimento espírita, lançando sempre novas luzes no coração de todos nós, de todos os brasileiros, despertando consciências para essa busca maior, a busca da sabedoria que salva, o conhecimento que liberta. Para concluir,
Chico Xavier estava numa das suas reuniões, ainda em Pedro Leopoldo. Um espírito se aproxima com um detalhe: ex-sacerdote católico, Monsenhor, acho que Joaquim Horta. Monsenhor Horta se aproxima, o Chico então percebe a presença do espírito, como sempre entra em estado de concentração ou sintonia com a entidade e psicografa uma das mais belas páginas do seu repertório mediúnico. Página que significa uma prece inspirada no Pai Nosso, na prece dominical que Jesus Cristo nos deixou a noite de hoje. E é com esta página que nós encerramos nossa singela palestra desta noite, neste lar. Chico também gostava de ver o centro espírita por esse prisma, lar. Pai nosso que estais nos céus, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos deste mundo de escasselos, santificado, Senhor, seja o teu nome sublime, que em todo o universo exprime ternura, concórdia, amor. Venha ao nosso coração o teu reino de bondade, de paz e de claridade na estrada da redenção. Cumpra-se o teu mandamento, que não vacile nem erra, nos céus como em toda a terra de luta e de provação. Evita-nos todo mal, dá-nos o pão no caminho, feito na luz, no carinho do pão espiritual. Com a proteção de Jesus, livra nossa alma do erro, sobre o mundo de desterro, distante de tua luz. E perdoa-nos, meu Senhor, os débitos tenebrosos, de passados escabrosos, de iniquidade e de dor. Auxilia-nos também nos sentimentos cristãos a ajudar os irmãos que vivem longe de nós. Que a tua real igreja seja o ideal da fraternidade, onde se faça tua vontade e o teu amor. Assim seja.